Bom dia, me chamo Elaine e eu sou responsável pelo canal Mensagens versus Orações e eu estou aqui para te convidar a assistir esse grande testemunho, um testemunho de graça e misericórdia da parte de Deus, de cura, com a pastora Daniele Zalenato. Fica aqui, curte, comenta, compartilha, para que todos venham ser edificados também. Amém? Naquele exato momento, William, eu estava em São Miguel. Em 1900 bolinha, Foz e São Miguel era a pior rivalidade que tinha. E eu tava jogando aqui pro pessoal de Foz. E não estava jogando a final do campeonato pelo São Miguel. E eu estava lá naquela época e eu levei uma pancada tão forte, mas tão forte, que eu caí um tombo, William, com a parte lombar da minha coluna. Quase morri. Vim pra Foz do Iguaçu, comecei a sentir muitas dores. E como se fosse uma cãibra na minha perna, que repuxava a minha perna. Aquela coisa toda, fui ficando mal. E não conseguia levantar da cama, travava a coluna, umas coisas assim muito doidas mesmo. E eu demorei 7 dias, uma vizinha nossa me levou pro médico. Minha mãe tava viajando em São Paulo. E essa vizinha, quando me levou lá no médico, o médico olhou assim um raio-x e falou assim pra mim assim: olha, tua situação é delicada. E ele me meteu a boca, porque eu demorei muito pra ir pro hospital. E ele falou assim: ó, o anel da tua coluna tá assim. Ele fez um gesto pra mim, quando ele olhava assim um raio-x. E não tem muito o que fazer. Você corre o risco de perder os movimentos da perna e tal. Só que eu já tava sentindo essa dificuldade. Travava assim, acontecia umas coisas meio estranhas, né? E uma dor insuportável. Só quem teve problema de coluna sabe o que eu tô falando. Uma dor da morte mesmo. E eu tinha exatamente 15 anos, que era uma idade que eu tinha tudo já pra alavancar. Já tinha recebido algumas propostas já, entende? E era um momento de voar mesmo, sabe, na área do esporte. E daí, eu tava em casa chorando, e essa irmã Jussara que pregou pra minha mãe foi fazer uma visita pra mim e falou assim: Dani, vamos comigo na igreja? Hoje é culto de cura e libertação. Vamos lá, Deus ele pode te curar. E eu falei pra ela, falei: Jussara, mas o médico disse que não tem mais jeito. 15 anos de idade, na flor da idade, já tava caindo em depressão ali. E ela falou bem assim: a última palavra vem do Senhor. Vamos lá. E eu lembro que na época eu morava ali na região do Jardim Itália. Então pra eu sair da minha casa pra ir pra igreja, eu tinha que descer a Júlia Zimê. Aí lá em cima tem o Caique, né, do Morumbi 2 lá. Nem sei se é 2, 3, sei lá. E tem uma igreja católica e no fundo era igreja. Avivamento Bíblico, o nome da igreja. Era bem pequenininha. E quando eu fui, eu não imaginava que a igreja era longe. Eu achava que a igreja era perto. William do céu, quase morri no meio do caminho de dor. Sabe o que é gemer de dor? Enquanto tava descendo, beleza, quando foi pra subir, eu falei: Jussara, não aguento mais. Eu falei: eu quero ir pra casa. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ela me abraçou assim por trás. E ela falou assim: nem que for carregando, você vai hoje comigo nesse culto. E ela foi me levando carregada. A gente parava, caminhava. William, era tanta dor que me dava náuseas, me dava vontade de vomitar. De tanta dor. Quando eu cheguei nessa igreja, era uma igreja bem pequenininha. Cheguei, a gente tava chegando na porta. O pastor tava cantando louvor. E cabia assim, digamos assim, umas 100 pessoas na igreja. Era uma igreja pequena, tava lotada. E ele tava cantando um hino antigo, que eu nem sei quem que canta. Mas aquele hino gravei. Porque ele sempre cantava, esse pastor sempre cantava esse hino. Quando eu cheguei, ele tava cantando um hino que dizia assim, ó: se você veio buscar uma bênção, meu querido irmão, não desanime, porque seu gemido alguém já ouviu. E eu comecei a chorar. Já na porta da igreja. Eu sentei naquele banco, assim, no último banco da igreja. Baixei minha cabeça, fiquei meio inclinado, assim. Porque era a única posição que eu me sentia confortável, né? E de repente eu senti assim, foi a primeira experiência sobrenatural da minha vida, né? Na verdade foi a segunda, a primeira foi quando eu era criança, tinha uns 4 anos. Então essa foi a segunda. Eu senti um vento, sabe quando desce algo assim? E eu senti que alguém sentou do meu lado. Eu olhei assim pro lado, não vi ninguém. Aí eu falei: Jussara, parece que alguém sentou aqui do meu lado. Ela olhou pra mim e sorriu e falou assim: é o anjo do Senhor. E de repente esse pastor cantou, sabe o quê? Olha só, William. Parece assim que eu tava vivendo uma história e o pastor tinha uma resposta pra mim. E ele cantou assim, ó: eu vejo um homem de branco vindo aqui agora, e em suas mãos traz a resposta das suas orações. Esqueça que você sofreu, esqueça que você chorou, e sinta o homem de branco bem juntinho de você. Aí eu não aguentei, aí eu chorei, porque eu vi que era o Senhor ali. Foi a primeira vez que eu entendi o que é uma presença de Deus, porque eu tava me arrepiando todo o tempo todo. E aquele pastor começa a pregar. E ele começa a pregar Jeremias 1:5, que fala sobre o chamado do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te separei as nações e te dei por profeta. Olha só. E tanto que isso eu tenho como base do meu chamado, sabe? E daí ele começa a pregar, de repente ele para, William. Ele para. E ele fala: irmãos, eu não consigo terminar essa mensagem antes de entregar uma palavra para alguém. O Espírito de Deus me revela que tem uma jovem aqui, nessa noite, que você foi ao médico. E o médico te desenganou. E ele falou assim: aonde está essa jovem? E naquela época tinha aquela questão assim: levanta a tua mão, você tem que levantar a mão quando você sente com você, né? Aí ele falou: pra você entender que Deus é Deus, você foi no médico e o médico disse que o anel da sua coluna está assim. E ele fez o gesto. Quando ele fez o gesto, eu levei um susto. Eu falei: Jussara, você falou alguma coisa pra ele? E ela falou assim: não, isso se chama profecia, revelação profética. Ele falou: cadê você? Cadê você? Só que eu não consegui levantar minha mão.
Eu não sei se foi o choque, o que foi, minha mão ela não subia. Ela pegou minha mão e levantou. Daí ele falou, é você mesmo, jovem, vem aqui. Quando a igreja viu eu levantando, encurvada, porque eu não conseguia ficar assim, eu ficava assim, mas não era muito tempo. Entendeu? Eu já tinha que ficar assim, ó. Sabe, encurvada. Quando a igreja viu eu levantando, encurvada e com toda a dificuldade indo pra frente, todos foram tomados pelo Espírito de Deus. Todos, me arrepia. Todos começaram a orar em línguas. Quando eu cheguei na frente, eu chorava. Quando eu cheguei na frente, tinha 15 anos de idade. Quando eu cheguei na frente, assim, do altar da igreja, o pastor falou assim pra mim, assim, Deus hoje, Ele te dá uma coluna nova, zerada. Quando Ele fala isso pra mim, eu caio no chão. Eu não sentia minhas pernas, eu caí. Quando eu caí no chão, Deus toma a esposa dele, a pastora Dina. Hoje esse casal tá em Medianeira, a igreja, acho que Nova Aliança, alguma coisa. A esposa dele começa a marchar em volta de mim e falar em mistério. E eu assim, eu não consegui levantar, estática. Só que eu sentia assim que parece que descia uma bola de fogo no meu corpo. Parecia que eu tava dentro de uma fornalha. E eu senti uma mão que tocava na minha coluna. William do céu. Sabe quando, eu não sei te explicar. Foi um negócio muito forte, mas muito forte. Mas eu senti assim que alguém fazia assim, ó. Sabe? E quando eles terminam de orar, e nisso toda a igreja falando em mistério, aquele fervo. O pastor pega e fala assim pra ela assim, se coloca em pé pra mim. Quando eu vou me colocar em pé, a esposa dele vai pegar na minha mão pra me levantar, daí ele fala assim pra ela assim, mãe, não, deixa ela levantar sozinha. Aí, ele chamava ela de mãe, né? Chama até hoje. Aí eu fui levantar assim, levantei sozinha. Mas sabe quando você tá assim? Meu Deus, o que é isso? Eu não me liguei que eu tava levantando sozinha. Nem me liguei que eu já tava curada. Aí ele olhou pra mim, acho que ele percebeu que eu não tinha caído a ficha ainda. Ele falou assim, faça um movimento que você não podia fazer. Quando eu fiz o movimento, eu levei um susto. Aí que a igreja explodiu. William do céu. Um pentecoste naquela igreja. E eu comecei a chorar. Nunca mais eu senti uma dor na minha coluna. E aí que entra a parte principal desse testemunho. Eu quero dizer pra você. Quando eu voltei, tava curada, tava bem, comecei a ir pra igreja. Eu me apaixonei por Jesus. Eu fiquei tão impactada com o que Deus fez por mim. Porque assim, você vive uma vida sem expectativa nenhuma. Pobreza no extremo. A ausência paterna e você assiste uma mãe sofrer pra tampar um buraco que não dá pra ser tampado. Não tem como uma mãe tampar um buraco de um pai. Não tem. E de repente você sente assim como se seu pai nunca tivesse feito nada por você, aquela coisa toda. E de repente Deus vem e faz isso. Eu fiquei muito impactada. Um mês depois, comecei a ir pra igreja. Um mês depois, ficaram sabendo que eu tava bem. Só não souberam de que forma que eu fiquei bem, né? Começaram a querer vir atrás de novo de mim, me chamar, aquela coisa toda. Eu falei, não quero mais. Como assim? Não quero. Nunca mais vou jogar. Pra clube nenhum. Ué, mas como assim? Aí eu contava do que Deus fez. Não quero. Cheguei na minha mãe. Falei, mãe, não quero mais isso pra mim. Mas, você tem certeza? Não. Agora quero servir a Jesus. Daniela, você tem certeza? Mãe, eles me veem como um produto. Eu não sou um produto. Porque quando eu tava doente aqui, ninguém veio me visitar. Ninguém. Quem é que veio? Os irmãos da igreja. Quem é que veio? Deus. Ele veio. Ele veio em um momento da minha vida que ninguém veio. E ele me curou. E eu quero aceitar a Jesus. E quero servir ele pro resto da minha vida. Minha mãe falou, você tem certeza? Daniela, que ela sabia. Ela sabia. Tem uma canção que tá bem polêmica hoje. Que muita gente fala mal dela. Só que tem muita gente que fala bem também. Que eu acho uma canção linda. Por ele, pra ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Aí tem gente que fala assim, perdendo o quê? O que você tá perdendo? São pessoas que não entendem a essência dessa canção. Tudo pra mim era o esporte. Porque eu achava que se eu me desse bem no esporte, eu ia poder ajudar a minha família. E quando eu aceitei a Jesus, eu larguei tudo que eu amava. Aquilo ali era tudo pra mim. Então eu digo pra você, eu sei o que é largar tudo.